Turminha! Turminha, nossa atividade de português do livro, página 44, capítulo 2, aventura, viagem e informação. Então, o que vocês vão fazer? A leitura 1, tá? Tia Angélica não vai ler aqui com vocês vão fazer a leitura para treinar a leitura, tá? A leitura, a gente só fica bom na leitura quando a gente treina. Quanto mais eu leio, melhor eu fico, tá bom? Então, a página 44, vocês vão fazer a leitura. Aqui também, na página 45, vocês vão fazer a leitura, tá? Então, turminha, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão fazer a atividade agora, tá bom? Tia Angélica vai fazer aqui com vocês as atividades, mas tem que fazer a leitura do texto, tá bom? Não vale ficar só copiando a resposta. A número 1, antes de ler a notícia, você tentou antecipar a leitura com base na observação do título e da fotografia que o acompanha? Suas suposições sobre o que seria informado foram confirmadas? Converse com os colegas e o professor. Então, antes de ler o texto, você tentou antecipar a leitura? Você tentou imaginar do que se tratava essa leitura? Você tentou, pelo título, você já teve uma ideia do que falava esse texto? Tá, turminha? Essa 1 aí a gente só vai falar sobre ela. A número 2. Nas notícias, o título costuma anunciar, de forma breve e atraente, o assunto principal para o leitor. Letra A. Isso acontece na notícia que você leu? Qual assunto principal? Ele aparece no título? Então, turminha, na letrinha A aí, o que vocês vão colocar, né? Tem 2 perguntinhas aqui. A primeira, isso acontece na notícia que você leu? O assunto principal do leitor, o título já costuma anunciar? Então, o que vocês vão colocar aqui? Sim, né? Depois, vírgula. O assunto principal, né? A inauguração do aeroporto, né? De Jericoacoara aparece no título de forma breve e atraente, né? Ele aparece no título, né? De forma breve e atraente, não é mesmo, turminha? Letra B. Além do título principal, algumas notícias apresentam um título auxiliar, que entra logo abaixo do título principal e serve para completá-lo. Na notícia que você leu, esse outro título aparece? Se sim, sublinhe. Então, turminha, voltando no texto, aqui nós temos o título, né? Turismo, aeroporto de Jericoacoara será inaugurado neste sábado, 24. Então, a gente tem um subtítulo aqui embaixo, sim, né? Cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do Ceará e conhecida mundialmente pela beleza de suas praias, lagos e manguezais. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão sublinhar, vocês vão riscar aqui embaixo, sublinhar, né, turminha? Então, voltando aqui agora, na número 3, as notícias podem ser veiculadas em diferentes meios de comunicação. Onde a notícia que você leu foi publicada, turminha? Lá no texto tem. Voltando aqui no texto também, a gente tem publicada por
Ó, por Portal Brasil, publicado 23/6/2017. A gente tem no texto, não é verdade? A informação, né? Na número 4, turminha, volte ao texto, indique as informações e responda às questões a seguir. Letra A. Em que dia a notícia foi publicada? Como você descobriu essa informação? Então, lá no texto, nós temos o dia que foi publicado essa notícia. Não tem mesmo, turminha? Então, vocês vão voltar lá no texto e procurar, né? Vamos procurar lá? Aqui nós temos o dia que foi publicado, né? 23/6/2017, né? Como você descobriu essa informação? Como que a gente descobriu? Por quê? Porque essa data, né? Ela está abaixo do título auxiliar, né? Ela está aqui abaixo do título auxiliar. Ô, turminha, a letra B tá falando assim. Em qual estado se localiza a cidade citada na notícia? Em qual estado, turminha? Vamos ver lá no texto? Então, vocês vão ler aqui, esse pedacinho aqui, vocês vão descobrir o estado, tá? Então, vocês vão escrever aqui. A cidade está localizada no estado de... Letra C. Que jornalista ou meio de comunicação foi responsável pela publicação dessa notícia? Como você obteve essa informação? Então, a gente tem que voltar lá no texto também. Então, qual foi, turminha, o meio, que jornalista, né, ou meio de comunicação responsável? Qual foi o meio de comunicação responsável? O Portal Brasil, não é mesmo, turminha? Aqui, ó, Lagoas por Portal Brasil. Como você obteve essa informação? Então, turminha, a informação, ela é apresentada na entrada da notícia. Ela já está aqui, né? Na entrada dessa notícia. Então, vocês vão colocar aqui na letrinha C, o Portal Brasil, a informação é apresentada na entrada da notícia. Na número 5, turminha, a notícia apresenta informações importantes para o turismo em Jericoacoara. Essa cidade é conhecida mundialmente por quais características? Justifique com um trecho do texto. Então, por que ela é conhecida mundialmente? Por que, turminha? Então, lá no texto a gente vai ter que copiar um pedacinho para justificar com um trecho do texto. Então, por que ela é conhecida, né? A Jericoacoara, que nome difícil, né, turminha? Então, ela é conhecida mundialmente por quê, né, turminha? Lá no texto fala, por suas belezas das praias, lá tem dunas, lagoas e manguezais, não é verdade? Então, lá no texto tem um pedacinho falando sobre isso, vocês vão copiar, tá? Número 6. Releia o segundo parágrafo da notícia e responda as questões. Letra A. Quantos quilômetros separam a cidade de Jericoacoara de Fortaleza? Então, lá no texto tá falando também. Quantos quilômetros, turminha? Vocês vão procurar lá no texto para a tia Angélica, vão colocar aqui, tá? Letra B. Quanto tempo os turistas costumam levar para ir de carro do aeroporto de Fortaleza até Jericoacoara? Quanto tempo os turistas levam para ir de carro? Então, lá no texto também tá falando, tá? A letrinha C,
A inauguração do aeroporto em Jericoacoara ajudará os turistas a chegar até esse ponto turístico mais rapidamente? A inauguração do aeroporto, vocês acham que vai ajudar os turistas a chegar a esse ponto turístico mais rapidamente? Justifique com um trecho do texto. Então, a primeira pergunta aqui, vocês acham que vão? Sim, né? Vocês vão escrever sim, né? E lá no texto tem um pedacinho que a tia Angélica vai mostrar para vocês. Então, turminha, na letra C, vocês vão copiar aqui, ó, esse pedacinho. O trajeto antes feito exclusivamente de carro em uma viagem com duração entre 4 e 5 horas poderá ser feito em menos de 1 hora de voo. Então, essa aqui é o trecho da letrinha C que vocês vão copiar, tá? Aí vocês copiam o trecho que a tia Angélica mostrou lá, colocam sim, vírgula e copiam o trecho. Qualquer dúvida, vocês perguntam para a tia Angélica, tá bom? Beijos!